Dos filhos e filhas, aqueles que nos acompanham também pelos meios de comunicação e pela Rádio Renascer. Hoje nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma, e a Quaresma é, por excelência, este tempo de deserto, este tempo em que nós, enquanto povo de Deus, meditamos os 40 dias que o povo passou no deserto, mas também os 40 dias que nosso Senhor passou no deserto. A Sagrada Escritura vai dizer que Deus achou o seu povo em um deserto. E o livro Deuteronômio vai nos dizer o seguinte: lembra-te de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te e conhecer o que tinhas no coração. Portanto, reconhece hoje no teu coração que o Senhor teu Deus te educava como um homem educa o seu filho. O caminho do deserto é o caminho que Deus escolheu para o seu povo por duas razões. A primeira, para que o povo reconhecesse o seu pecado, a sua desobediência e a sua cabeça dura, mas também é o lugar onde Deus se revelou, enquanto o Deus que cuidou do seu povo, o Deus que alimentou o seu povo, o Deus que estava próximo do seu povo. Na primeira leitura que nós ouvimos muito bem essa experiência de Deus com o povo. E três verbos são muito importantes aqui. Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus viu a aflição do seu povo e Deus desceu para salvar o seu povo. O nosso Deus não é um Deus indiferente, muito pelo contrário, é um Deus pessoal. O Deus de Israel é um Deus pessoal, não é um Deus de uma nação, não é um Deus ligado a um mundo, circunscrito a um território, ou ligado a alguma força da natureza. O Deus de Israel é um Deus pessoal, que buscou o seu povo, que o escolheu, que o elegeu, que o amou, que cercou o seu povo de carinho e proteção durante o tempo do deserto. E este mesmo Deus que fez tudo isto, é o Deus que desceu. Por isso, Moisés, na primeira leitura que nós ouvimos, na sarça ardente, Deus se manifesta com um nome sagrado, que nós chamamos de tetragrama sagrado. Quando Moisés perguntou: que nome eu devo dizer para o povo, o Deus que falou comigo? Ele diz: você vai dizer ao povo que eu me chamo Eu Sou. Em hebraico, o tempo verbal é usado de uma mesma maneira. Ao dizer Deus, Eu Sou, e Yahvé, que são as iniciais do Eu Sou, aquele que sou em hebraico, significa eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, e eu sou aquele que serei. Ou seja, Deus existe, Deus é. O ser profundo de Deus é existir, Ele é. Por quê? O povo do Antigo Testamento estava muito acostumado, por ter relações com outros povos, que Deus tivesse um nome. Para quê? Para que você pudesse manipular Deus. Quando você tinha o nome de Deus, você podia fazer o que quisesse com Ele. Mas o Deus de Israel não. Eu sou aquele que estou com você. Eu sou aquele que estarei com você. Eu sou aquele que estive com você. Por isso Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus vivo. Eu sou um Deus que cumpre as promessas. Eu sou um Deus fiel. E eu sou o Deus verdadeiro. E Deus mostrou para este povo tudo o que Ele fez. Como nós ouvimos na segunda leitura, Deus colocava uma nuvem para que o povo fosse guiado durante o dia, uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo que separava eles dos egípcios. Deus deu o maná para o povo comer, o pão que todo dia caía. Deus fez brotar água da pedra, prefigurando a água que brotaria do lado de Cristo da cruz. Deus deu o maná, como eu disse, prefigurando a Eucaristia. E Deus cercou o seu povo de carinho e proteção. Porém, São Paulo, na segunda leitura, ainda nos adverte: estes fatos aconteceram para servir de exemplo para vós, a fim de que não desejemos coisas más, mas como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis como alguns deles murmuraram. Portanto, quem está de pé,
tome cuidado para não cair. Nós somos o povo da nova aliança. Nós não somos mais aquele povo do Antigo Testamento, mas somos um povo que caminha neste mundo, no mesmo deserto, rumo não à terra prometida, neste mundo, mas à pátria celeste. A terra onde jorra leite e mel é a eternidade e é o céu. Por isso nós caminhamos neste mundo como o novo povo de Deus, o povo da nova aliança, e nós continuamos peregrinando neste mundo com as mesmas tentações que o povo de Israel teve, e às vezes com as mesmas murmurações. Nós muitas vezes somos um povo de cabeça dura, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Israel não entendia que Deus estava dando um caminho de salvação e tudo aquilo que eles estavam passando era necessário para a sua purificação. Mas o povo de Israel tinha cabeça dura, queriam fazer do seu jeito, ao seu modo. E quando eles faziam isso, eles pecavam, porque queriam usar a sua lógica ao contrário da lógica de Deus. Neste tempo de Quaresma, todos nós somos convidados à conversão. E Jesus no Evangelho foi muito claro com aquilo que ele disse. Os galileus que Pilatos matou e misturou o sangue deles com dos sacrifícios por profanação, Jesus vai dizer o seguinte: vocês acham que eles pecaram mais que os outros? Ou a torre que desabou sobre aqueles homens é porque eles tinham mais pecado? Não. E Jesus disse: cuidado, porque todos vós morrereis do mesmo modo, se não vos converterdes. O pior acidente, meus irmãos, não é morrer de carro, não é morrer num acidente automobilístico, morrer num acidente doméstico. O pior acidente é morrer para Deus. A alma que peca de forma obstinada, que insiste no erro, que é de cabeça dura, que você mostra para a pessoa que ela está errada, ela enxerga que ela está errada, mas ela não dá o braço a torcer, ela permanece no erro. Nosso Senhor vai dizer justamente isso: cuidado, cuidado para não morrerdes do mesmo modo. Morrer para Deus é a pior coisa que nós podemos ter. Morrer para Deus significa pecar gravemente. E Jesus diz: há 3 anos venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Esta figueira era o povo de Israel. Jesus estava pregando há 3 anos. De 3 anos Jesus estava pregando o Evangelho e aquele povo de cabeça dura não se convertia. Aqueles homens de cabeça dura não se convertiam. Poucos judeus se converteram, mas a maioria não. Porque não quiseram enxergar o Cristo por causa do seu pecado, da sua obstinação. Era um povo de cabeça dura. E a pergunta que nós nos fazemos hoje é: há quantos anos nós estamos sentados no banco dessa igreja? Mais de 3 anos. Há quantos anos todos nós aqui ouvimos a palavra de Deus e muitas vezes nós continuamos no mesmo erro, no mesmo pecado. Não nos curvamos, não mudamos de vida. Será que nosso Senhor terá paciência conosco? Em Eclesiástico capítulo 5, versículo 4 a 7, Deus diz assim, o Eclesiástico diz, o escritor: não digais, pequei, o que me aconteceu? Porque o Senhor é paciente. Não sejais tão seguro do perdão, para acumular pecados sobre pecado. Não digais, sua misericórdia é grande para perdoar meus inúmeros pecados. Porque há nele misericórdia e cólera, e sua ira pousará sobre os pecadores. Não demores em voltar para o Senhor, e não adies de um dia para o outro, porque de repente a cólera do Senhor virá, e no dia do castigo perecerás. Não deixemos, meus irmãos, para pensar assim: no final da minha vida eu vejo o que eu vou fazer, eu vou me converter no final da minha vida. Não, eu vou me voltar para Deus no final da minha vida. 99% das pessoas morrem não estando preparadas para a morte. A maioria das pessoas morre durante o dia, não no leito de um hospital, aguardando a morte. E pode ser que de pecado em pecado, o nosso coração se transforme numa casca que nós não vamos nos arrepender. Mesmo no momento da morte, vamos estar apegados à nossa saúde, à nossa vida, preocupados com muitas coisas, não vamos lembrar nem o ato de contrição e morreremos em pecado. Por isso não digamos: o Senhor é paciente, tudo perdoa. Esta é a falsa misericórdia.
É uma misericórdia que não conhece a cólera, a justiça, mas faz de Deus alguém bobo, alguém que eu posso fazer o que eu quiser e não haverá justiça no mundo. Eu posso enganar a Deus com a minha vida. Não, nós não enganamos a Deus. Deus é misericordioso, sim, para aqueles que se arrependem, para aqueles que estão no caminho, para aqueles que estão buscando chegar à pátria do céu, não por aqueles que acham que Deus é indiferente, Deus é amor e no final das contas todo mundo vai para o céu. Não é isso que diz a Sagrada Escritura. Jesus mesmo disse no Evangelho que nós acabamos de ouvir: cuidado para não morrerdes do mesmo modo, ou seja, morrermos para Deus. Meus irmãos, vamos usar este tempo de Quaresma para buscarmos nos arrepender dos nossos pecados. Eu tenho falado tanto lá na porta da igreja, junto com os folhetos, nós temos o exame de consciência em forma de pergunta e resposta, para avaliarmos a nossa consciência, vermos os nossos pecados, buscarmos o sacerdote e buscarmos a confissão, mudarmos de vida, nos arrependermos. Enquanto há tempo, enquanto Deus nos dá mais um dia de vida, porque pode ser que um dia a sua paciência acabe. E nós tomaremos sobre nós o jugo da decisão que nós mesmos escolhemos nessa vida. A eternidade não é decidida por um arbítrio de Deus, mas é pela nossa vida, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas de liberdade, de amor ou de egoísmo e de escravidão. Peçamos a nosso Senhor nessa missa a graça de termos um verdadeiro arrependimento. Padre, eu não me arrependo dos meus pecados, eu não consigo me arrepender. Nós temos que pedir ao Espírito Santo. Ele é que nos convence dos nossos pecados. Rezar o Espírito Santo que nos dê a graça de uma contrição perfeita, que é por amor a Deus, por ter ofendido a Deus. Somente o Espírito Santo pode nos convencer dos nossos erros e tornar o nosso coração amolecido para tirar essa casca que não nos dobra e quebrarmos o nosso orgulho e buscarmos o perdão de Deus no sacramento da confissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos um instante de silêncio e meditemos esta palavra que acabamos de ouvir.